Estamos de volta. Hoje o nosso tema é medo dos mortos. E eu tenho aqui um expert nesse assunto que não foi de propósito que aconteceu na vida dele. Ele contou pra gente hoje o quanto ele tem ligação com esse mundo dos mortos e tudo que aconteceu com ele, desde o início um trabalho lá no IML, depois repórter policial. Bom, nós vamos agora conhecer quem foi o autor dessa verdadeira façanha de transformar essas pessoas nesses zumbis, né? E se você quiser se fingir de morto ou de morto-vivo, você vai ter que procurar esse convidado para ele fazer essa transformação em você, como fez com esses atores, esses modelos que nós vimos agora. Ele é um artista plástico e maquiador de efeitos especiais, Márcio Desidério. Bem-vindo. Tudo bom? Opa, tudo ótimo. Muito bom, olha, cara, o trabalho que você fez é impressionante. Como é que você consegue, como é que você aprendeu essa técnica? O que é essa história? Me conta. Como eu queria muito cinema, eu acabei, assim, eu prestei algumas faculdades para cinema, mas entrei em artes plásticas. E me formei como artista plástica. A partir daí eu comecei a fazer videoarte com os personagens, comecei a maquiar. E entrei nessa área de terror, que eu fui também, trabalhei 3 anos nas noites do terror do Play Center, fazendo umas criaturas. Olha só, olha uma criatura sua aí, ó. Pelo amor, e esse rosto, então? É os filmes, E esse olho, o que você fez nesse olho aí? É uma lente? É, uma lente. Inacreditável. Como é que você cava? Parece que tem um buraco ali, né? Não é, Geraldo? Não é interessante isso? Eu fico olhando e pela televisão acho que impressiona mais do que até pelo ao vivo, para você que está em casa vendo aqui. O Roberto, é impressionante, é um realismo assim. Você sabe que tem gente, questão do medo, que não pode nem pela televisão ver isso. Olha aí, o que é isso aí? Nossa, essa é a bruxa da Branca de Neve? Essa foi uma bruxa. Que perfeito, não? Que coisa impressionante. Olha esse isso. do The Walking Dead. Né? Isso, para promover a série da Fox. Agora, os papas dessa história, vamos dizer, os experts dessa história de maquiagem estão em Hollywood, estão em Los Angeles, estão nos Estados Unidos, os filmes, né, mais incríveis, onde você tem Oscar de efeitos especiais, de maquiagem, etc. Você não teve vontade nunca, porque o teu talento, você tá nos caras? Eu acredito que assim, aqui os brasileiros, na verdade a gente tem uma diversidade, a gente acaba mexendo com os outros produtos, acaba tentando aproximar com o que eles têm lá. Porque eles têm mais facilidade dos produtos, né? Tem tudo. Para cada coisa tem um produto. Aqui não. A gente cria. Então, assim, eu acredito, eu tenho vontade sim de ir. Eu acredito que se eu for lá eu posso me dar muito bem, né? Por causa dessa coisa que aqui eu aprendi a me virar com o que eu tenho. Lá eu vou ter tudo na minha mão, né? Os produtos são mais fáceis. E é uma vontade que eu tenho sim, de ir pra lá. Voltando para o nosso tema ainda, por que as pessoas têm tanto fascínio por essa história da morte, essa história da assombração, do fantasma, do terror? Por que você atribui essa não sei nem se posso chamar de sadismo do ser humano, né? De querer ver o outro numa situação como essa. Como é que você vê isso? É que assim, como eu sempre gostei de filmes de suspense, de terror, é que essa coisa da adrenalina, de sentir medo e depois você vê que é de mentira. Não correr o risco verdadeiro, né? Na hora você tem um medo, né? Você se assusta, mas depois você fala, passou, aí você dá risada. Roberto, você falou uma coisa interessante, né? Parar pra pensar, né? Alguém pagar um ingresso pra ir passar medo. Pra se apavorar. Pra gritar. Você sabe que... Não para pra pensar. Não, escuta, em Orlando, nos Estados Unidos, tem uma casa inteira que você vai ter que passar por ela. Já ouvi dizer, não fui. Inacreditável. Então, e as salas e mais salas e os caras interagem. Os monstros vêm e te atacam. Mas tem música, tem som, tem coisa passando na tua cabeça. Eu já não gosto escuro, escuridão. Você não gosta? Eu tenho medo. Disso eu tenho medo. Jura? É engraçado, não é? Lá é tudo gente fantasiada. Mas eu não gosto. Você tem medo disso e não tem medo do real. Escuro, por exemplo. Eu deixo a luz do banheiro acesa pra dormir. Ninguém faz isso aqui. Todo mundo no escuro aqui. Eu não consigo dormir se tiver luz. Tem que ser escuridão total. Escuridão total? Total. Não, eu não. Tem que deixar uma luzinha, um breuzinho, um negocinho lá. Você se abre. Mas eu adorei. Achei que ele não tinha medo de nada. Não, escuro. Eu tenho medo de vivo, não de morto. Vocês lembram disso? Tem medo de vivo. E a luz, o que tem a luz para não ser? É assombração, porque não é vivo. Não, é questão mental, psíquica, de só relaxar com uma luzinha. Nada como um momento atrás do outro, viu? Aí durmo de meia. Adorei. Durmo de meia. Você dorme de meia? Mas isso é frio, né? Durmo de meia, juro pra você. Mas é de frio, Eu posso dormir sem nada. Por quê? Porque vem a assombração pegar no pé? Não, tô falando sério, meio. E faço amor também de meia. Não.
Aí já é vou broxante avisando. total. Já vou avisando. Qual é a moça que Já queria vou fazer amor com avisando cara de meia? as Levanta a mão. pretendentes. Eu faço Quem amor de não meia. faria amor com cara de meia, levanta a mão. Quem não faria, levanta a mão. Na hora esquece isso. A maioria não faria. Agora, quem faria? Ninguém. Ela faria. Coisa pior do mundo do cara aparecer pelado com aquela meia 3/4. Pelo amor de Deus. Ô Márcio, quero te agradecer demais. Eu quero dizer a você que fiquei muito impressionado com o teu trabalho. Parabéns. Teu trabalho é nota 1000, você devia estar em Hollywood, viu? Obrigado pela tua presença, cara. Um abração, viu? Bom? Tudo de bom. Valeu, querido. Muito obrigado. Márcio. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Bom, agora nós vamos conhecer profissionais que ganham a vida lidando literalmente com a morte. E não são Geraldo Luiz, não. Vamos dar uma olhadinha. Meu nome é Eduardo Piso, eu sou a terceira geração da empresa. Meu avô, ele nunca teve experiência, ele ia para ajudar. E foi aí que isso começou. Eu, no começo, eu lembro quando tinha acidente, eu ia, olhava, mas não pegava. Ficava meio assim, mas hoje não, hoje a gente já está mais acostumado, né, também. Hoje ainda eu vou, se tiver um acidente eu vou lá buscar, se é afogamento, o que tiver eu vou buscar. Eu ligo para o funcionário que está de plantão, ele vem até a empresa, vai fazer a troca da roupa, vai fazer o tamponamento, que é colocar algodão nas narinas e na boca para evitar vazamento durante o velório. Por ser uma empresa familiar, algumas pessoas têm função específica, porque eu não mexo com pessoa que morreu. Não gosto, não quero. E nem pretendo. Isso eu te afirmo categoricamente. E se tem que levantar à noite, eu levanto. Eu vou atender a família. E eles agradecem. Porque eu sempre dou uma palavra de... né? Porque a gente se põe no lugar da pessoa. A morte é muito triste. Mas eu não tenho medo da morte. É até engraçado porque eu conheci minha esposa num velório. Estava ela, uma prima dela, e eu fiquei olhando. E eu estudei com a irmã da minha esposa, né? Com a minha cunhada, estava junto. E fui fazer um trabalho na casa dela, foi que eu fui mais se aproximando. Então a gente vinha pra cá, só que assim, é um ambiente, ele é separado, né? Então não é que as urnas estão dentro da sala, né? No começo ela via, né? Com outros olhos, né? Ficava meio assustada. Mas agora não, ela me ajuda, ela também faz serviço comigo. Umas curiosidades que acontecem. A pessoa gostava de baralho, eles colocaram um baralho na mão do falecido. Teve um que faleceu, que era fumante. O filho chegou, hora que eu falou, não, pera que tá faltando alguma coisa. Pegou um cigarro e colocou no dedo do falecido. Teve um que foi enterrado com rádio. Que ele gostava do rádio, colocaram o rádio dentro da urna. Boa noite. Em Brasília, 19 horas. Tem que ter medo de pessoa falecer. É a pessoa que... Menos mal não, que é a pessoa que não vai fazer mal pra ninguém. Família inteira, Geraldo. Mas eu conheço. Eu fiz uma matéria pro Domingo Show, de uma família no Nordeste, eles fazem caixões em casa. Desde o menininho de 4 anos até o pai. Todos produzem Todos produzem caixões, né? Nossa. Mas eu queria, antes de ir embora... Não vai embora não, você tem a pergunta a mais ainda agora. Ah, é? Tem a pergunta a mais. Eu já vou fazer até um ambiente, mas você quer falar alguma coisa antes ou você quer depois da pergunta a Não, mais? eu quero falar agora pra você. Então Eu nunca contei isso. A Record, o Douglas me contratou, eu entrei no ar no dia 7 de dezembro de 2007. No dia 9, 2 dias depois, eu perdi a minha mãe. E minha mãe estava em Limeira. Eu ia trazê-la, mas estava uma semana aqui. De todas as vezes que eu entrei... Ela estava doente? Tava. Ela fumou demais. Fumava loucamente. E eu perdi ela por esse maldito vício, esse desgraçado vício. Terrível.
E de todas as vezes que eu entrei no IML em que eu trabalhei, aquela tarde foi a tarde aonde eu vi que o Geraldo às vezes não era tão forte quanto eu pensava. E eu não deixei nenhum agente trocar minha mãe, vestir minha mãe. Eu é que troquei a minha mãe, que coloquei a minha mãe no caixão. Precisei fazer isso porque foi um encontro comigo mesmo. Foi uma forma de agradecimento. Então, quando eu fiquei... Uma despedida. Então, quando eu fiquei, eu e ela, naquela mesma sala, onde tantos corpos eu lavei, onde tanta gente eu abracei, onde pessoas desconhecidas que eu nunca tinha visto na minha vida entraram por lá e eu vi naquele momento a pessoa mais importante da minha vida. Eu vi que depois daquele momento eu suportaria qualquer outra coisa que viesse. E a vida nos ensina, a dor ela ensina, a dor nos transforma. E aquele dia me transformou, não num fraco, num forte, mas foi o dia, falei, vamos ver se agora tudo aquilo que eu aprendi aqui dentro eu vou conseguir usar para mim, de que a morte não mata o amor. Você estava falando, eu estava lembrando da minha mãezinha, do meu pai, que também já se foram. Então, e realmente você ficou sozinho com ela lá dentro? Ok. Que coisa mais incrível. Pedi para todos saírem. Eu não tenho nem vontade de fazer a pergunta mais, honestamente. Não faça, por favor, fique à vontade. Depois de um depoimento desse? Não, imagina. Acho que não vou fazer, não. Não, pode fazer. Você tem total... Não, eu tô emocionado. Total liberdade. Faça, meu querido. Eu vou até ver a pergunta mais, porque se for não, pergunta, pode fazer. Uma pergunta... Pode fazer. Pode fazer. Nossa, tem a ver com isso. Você tá brincando? Gente, as pessoas vão achar que a gente estava combinando isso, não é possível. E de fato. E nós temos a pergunta mais. Você escreveu em seu blog, gente, é inacreditável. Aspas. Ano de 98. Minha mãe com câncer. E as coisas pioraram muito. Pouco antes sofri uma cirurgia torácica. Em nossa casa chovia, mais dentro do que fora. Dormi dentro de um guarda-roupas. Mas deixo essa história para depois, quando eu estiver preparado. Afinal, você já se sente preparado? Você já respondeu. Por que é tão difícil mesmo depois de tanto tempo falar sobre isso? Você tinha escrito, deixou no ar no blog que você não estava preparado para falar sobre isso, né? E você falou aqui hoje. Você tem o que acrescentar ainda? Porque a vida nos molda. Você não é o mesmo Roberto de 5 anos atrás. Cada um de vocês não são os mesmos de 1 ano atrás e não serão os mesmos daqui a 1 ano. O crescimento da evolução do espírito pede para que a gente aprenda com as nossas dores, com as nossas quedas. E eu acho que hoje eu estou melhor. Então valeu a pena. O mundo pode duvidar de você. Eu nunca na minha vida podia imaginar que eu estaria aqui nesse momento falando de dor, mas que não é dor. Qual era o nome da sua mãe? Olga. A dona Olga está lá em cima em algum lugar vendo onde o filho dela chegou, porque como você falou bem aqui, com tudo que você conta pra gente, tudo que você passou, o cenário que você estava inserido, jamais poderia pressupor você chegar a ser um dos maiores apresentadores de televisão, de uma das mais importantes redes de televisão do país. É muito, muito, muito gratificante ver um ser humano e mostra para todo mundo que tá lá fora, que também tem origem simples e humilde como foi a sua, de que tudo é possível. Basta querer, basta sonhar e basta ter talento, perseverança e ética. Você é um sujeito do bem. Parabéns, Geraldo. Obrigado, Roberto. Bom, dentro desse ambiente emocional, eu quero tirar o nosso ambiente de pergunta mais, voltamos ao azul e agradecer muito a presença do nosso querido Geraldo Luiz aqui, falando de morte, falando de sobrenatural, falando do fim de vida, né? É difícil, mas é a realidade. Nós temos que lidar, porque esse é com certeza a única coisa certa que nós temos na vida, é que um dia isso vai chegar para todos nós. E você pode saber mais sobre esse programa através do r7.com/justos. Até semana que vem com um novo tema. Obrigado.